Depois do vídeo que eu fiz aqui do Elon Musk, analisando o perfil desse homem para ver se ele tem possibilidade de ser o anticristo, ou pelo menos um braço do anticristo, ou de estar criando a marca da besta, hoje eu trago alguns fatos curiosos desse homem, né? E é importante que você veja esse vídeo até o final para que você também tire suas próprias conclusões. A princípio eu gostaria de deixar claro que algumas pessoas vêm nos comentários defendendo Elon Musk como se eu estivesse acusando. Eu não estou acusando. Ele é uma personalidade pública, é um homem rico, poderoso, um gênio da tecnologia, um gênio, né, dos foguetes espaciais, controla uma das maiores redes sociais do mundo, então claro que ele é uma pessoa em evidência. Esse canal é um canal que trata da palavra de Deus, então é normal que quando aparecem essas personalidades, a gente venha sim analisar e deixar com que vocês mesmos questionem. Em nenhum momento eu afirmei que ele é o anticristo ou que ele criou ou está criando a marca da besta. Mas nós não podemos também deixar passar despercebidos. Não é porque o homem é simpático, carismático, está fazendo muita coisa boa, entre aspas, é que a gente deve confiar cegamente. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja, até porque se for assim, quando realmente o anticristo aparecer, ninguém vai ter como saber. Se a gente for ignorar tudo que acontece em torno dessas pessoas só porque a gente gosta da pessoa ou porque simpatiza com ela, é assim mesmo que o anticristo vai enganar milhares. Por isso que a palavra fala que, se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Simpatia, carisma, benfeitorias que uma pessoa faz e tirar a possibilidade dela ser o anticristo ou trabalhar para ele só por causa disso, isso não é justificativa. Até porque o anticristo, ele vem seduzindo as nações para depois se tornar um tirano. E tem muitas pessoas já confundindo, dizendo que se ele fosse o anticristo, ele estaria ferrando todo mundo e não ajudando. Claro, irmãos, é a falsa paz, é a falsa sensação de paz. É importante saber que o Elon Musk também é do sistema, ele também trabalha para o sistema e ele está derrubando um velho sistema para criar um novo sistema. É importante também observar que o fato dele estar batendo de frente com Alexandre de Moraes não o torna um herói. Ele está derrubando pessoas da velha ordem para estabelecer o líder da nova ordem. Então, irmãos, tudo é questão de entendimento, de entender e não simplesmente falar o que a gente acha ou defender algo só porque a gente gosta, acha bonitinho. Não é assim. Eu também acho ele um cara bacana. Olhando humanamente falando, é um cara bacana, é um cara que todo mundo gostaria que resolvesse os problemas de todo mundo. É um homem que todo mundo gosta, a princípio, pelas ações dele, pelas atitudes que ele tem. Porém, eu tenho que ver a luz da palavra de Deus, eu tenho que observar os sinais como a própria palavra manda, que nós devemos estar atentos aos sinais. Inclusive, em Apocalipse 13 está dizendo: quem tem sabedoria calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Veja, o próprio Senhor, ele deixa em aberto para que quem quiser calcule o número da besta, porque é número de homem. Você calculando o número da besta não é um cálculo de vezes ou de mais ou de menos. É um cálculo espiritual. Você calculando e chegando a um denominador comum, você consegue meio que saber quando o anticristo aparecer. Você consegue meio que saber quem é, a partir do momento que ele estiver se expondo. Em outras palavras, a própria Bíblia, ela deixa em aberto para qualquer pessoa que quiser saber o que vem por aí, saber, porque se fosse para ser enganado, Deus não tinha escrito o livro de Apocalipse e outros livros proféticos. Os livros estão aí para serem desvendados e os sinais também estão aí para serem observados. E os sinais vêm através de quê? Através de pessoas e através dos seus feitos. É claro que alguém tem que ser o anticristo, e se a gente for ignorar todo mundo que aparece com cara de bonzinho ou fazendo coisas boas, achando que por isso ele não tem aspecto de anticristo, muitos vão ser enganados, porque o próprio anticristo, ele vem sim seduzindo muitos, assim como seduziu Eva lá no paraíso, e até hoje o mundo paga o preço por isso. Então é claro que Satanás, ele é esperto, ele não vai vir como um tirano, ele não vai vir já impondo regras, porque se ele fizer isso, ele não vai conseguir ser adorado por muitos. E a Bíblia fala que toda a terra adorará a besta, e dirão: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Eu penso, no meu entender, que para você admirar alguém, essa pessoa ela tem que te conquistar, ela tem que fazer coisas que você gosta, e a maioria das pessoas. Então, o que a maioria das pessoas querem?
uma certa paz, uma certa prosperidade, uma certa tranquilidade, que as guerras se acabem, que a criminalidade diminua. Então, é tudo isso que o anticristo vai fazer, pelo menos na metade da semana, na metade dos 7 anos. E depois sim quebrar o concerto que ele fez com muitas nações e se revelar sim um verdadeiro tirano, um verdadeiro ditador. Então, irmãos, a gente não pode se enganar por aparências. Mesmo assim, eu não afirmo que ninguém é ou deixa de ser o anticristo, mas analisar e ver os aspectos da vida de uma pessoa pública e tão importante quanto Elon Musk e outros que tem por aí, isso é normal. E aí cabe a cada um de vocês a juntar os fatos e vocês mesmos se questionarem. Esse é o foco do vídeo aqui. Bem, hoje eu trago aqui o relato da ex-babá do Elon Musk. Eu não vou ler, eu vou fazer um resumo do que eu entendi da matéria e vou deixar os links dos vídeos e também o link do site onde eu vi a matéria por escrita e o link do vídeo dela mesma falando. Aí vocês colocam lá tradução lá no YouTube para vocês poderem ver em português e aí vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui. Bem, então resumindo, ela diz que ela foi trabalhar para uma família, ela recebeu um convite, ela morava em São Francisco e ela recebeu um convite para trabalhar para uma família que tinha chegado da África do Sul. Ela até pensou que era uma família de negros, né? Então ela se assustou quando ela viu que todo mundo eram brancos, né? Mas ela aceitou o serviço de babá e ali ela ficou cuidando do Elon Musk. Ele tinha 6 anos de idade, até que um dia ele chamou ela no quarto dele. Quando ela abriu a porta estava tudo escuro e ele pulava na sua cama e de repente ele abriu um portal. Ele tinha feito umas montagens lá com as peças da mãe dele, por sinal parece que a mãe dele também é bruxa, mexe com magia, com ocultismo. Então ele abriu esse portal e pegou na mão dela e os dois entraram nesse portal. E nesse portal era um abismo, segundo o relato da ex-babá, estou resumindo bem aqui para vocês, esse portal era um abismo e nesse abismo tinham seres assim que ela não conhecia, gigantes, seres muito grandes e eram seres iluminados e com aparência bonita, porém eram seres maldosos e tentaram pegar ela pela garganta e ela entendeu ali que o Elon Musk estava sacrificando ela para aquelas criaturas, até que ela gritou, clamou o sangue de Jesus e aí ela conseguiu se libertar daquilo. Em sua entrevista também, a ex-babá Rosemary Shellon, ela também relata que o nome dele foi mudado, era El-Elyon e agora é Elon. Bom, em hebraico eu pesquisei, El significa Deus e On significa força, poder, ou seja, traduzindo em hebraico, pode significar Deus poderoso, Deus é forte, então essa é a tradução em hebraico para o nome de Elon. Bem, irmãos, isso são fatos que eu estou trazendo, pesquisas que eu fiz que estão aí, não é achismo meu nem o que eu acho, tá? Vai de cada um entender como que é. Bem, continuando então, a Shellon, a Rosemary, que é a ex-babá do Elon Musk, ela dá essa entrevista, aí já é uma entrevista, acho que tem mais de 3 anos, que está aí no YouTube. Ela teve essa experiência com ele e disse que ele é o rei da Babilônia, a Babilônia que vai surgir agora no fim dos tempos, que vai englobar tudo, uma única religião, uma única moeda, ou seja, enfim, né, o próprio anticristo. Ela diz que falou com uma amiga na época e essa amiga disse que ele não era o anticristo, mas que ele estava criando a marca dele. E ela disse que ele vai apresentar o anticristo ao mundo. Palavras dela. Bem, irmãos, é aquela coisa, muitos vão falar que é mentira porque gostam dele, outros vão falar que é verdade porque vai ver coerência. Eu não sei, porque quem sabe o que está dentro de cada um é só Deus. Não tem como a gente saber se uma declaração que uma pessoa fala é verdade ou não. Porém, às vezes eu fico pensando, quando se trata de uma pessoa comum e vem uma senhora de, acho que 65 ou 55 anos, não lembro a idade dela, mas é mais do que isso, ela já é idosa. Vem uma pessoa falar que foi vítima de algo, todo mundo acredita, independente se essa pessoa está ou não falando a verdade. Agora, quando se trata de uma personalidade, né, que todo mundo gosta, pelo menos quase todo mundo gosta, então as pessoas têm um problema de rejeição, né? Eu não posso dizer que é verdade nem que é mentira, porém, a gente tem que ir juntando os fatos. Uma outra curiosidade de Elon Musk é a letra X, que ele gosta muito de usar. Inclusive, ele mudou o nome do Twitter para X ou X. E a gente sabe que de trás para frente, em inglês, a letra X significa six, que quer dizer 6. A letra X também ela é usada no ocultismo, na alta magia, na magia negra. Todos esses poderes ocultos também usam o X. E além de Elon Musk usar o X de forma negra, de forma escura, né, na sua rede social, ele também faz o sinal do X,
que é um símbolo daqueles que se comunicam entre eles. Também vestiu uma roupa com um bafomé no peito, que também simboliza quem? O próprio dito cujo lá, o próprio Senhor das Trevas. Ele dá uma referência de um Deus, de um semideus, um Deus desse século, como o anticristo será. E para fechar, temos um dos maiores ícones de Elon Musk, que também está se referindo ao oculto, ao misticismo, às forças das trevas, às forças sobrenaturais do mal, que é o próprio T de Tesla. Vejam aí que o T de Tesla, que é uma das maiores empresas de Elon Musk, ele é a própria cara do bode. Vejam aí, o próprio bode da maçonaria, irmãos. Então, olha o formato do T que vocês vê, que é o próprio bode da maçonaria. Ou seja, Elon Musk ele está cercado de ocultismo, ele está cercado de idolatria. E, além disso, os projetos dele vai contra os princípios do Altíssimo. Querer criar robôs para poder controlar os seres humanos, construir humanoides, isso é contra os princípios da nossa fé, isso é contra os princípios do Criador. Também criar um chip que lê a mente humana também é contra os princípios do Criador, porque Deus nos fez para servirmos a Ele, prestarmos culto a Ele. Então, irmãos, por mais que esses sinais e prodígios que Elon Musk tem feito aparentemente pode beneficiar o mundo, de alguma forma nos afasta do Criador, de alguma forma afronta o Criador, porque não foi para isso, para esse fim que Deus nos criou. Sem contar que um homem que faz tudo isso para criar a marca da besta, isso para ele não deve ser muito difícil, se é que já não está criada. Então, irmãos, eu tenho muito mais coisas para trazer sobre ele aqui, mas eu não vou trazer tudo agora. Vamos deixar as coisas acontecer para que a gente veja como que a gente vai esmiuçar tudo isso aqui para vocês, tá bom? Por enquanto é isso, irmãos. O link da ex-babá do Elon Musk está aqui abaixo na descrição do vídeo. Quem quiser acessar o canal dela e conferir pessoalmente, fiquem à vontade, tá bom, irmãos? Mas é isso, devemos observar os sinais, devemos observar os grandes acontecimentos para a gente poder chegar numa conclusão, irmãos. Bem, irmãos, esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.